Irmãos, eu acredito que nós estamos em dias, assim, muito importantes para a igreja. Não para essa igreja, não para a sua igreja onde você congrega, mas para a igreja do Senhor, que se reúne em toda a terra. Sabe, eu não sei o quão difícil é para você, talvez, imaginar isso, mas nesse exato momento, talvez, agora mesmo, existam outras milhares e milhares e milhares e milhares de igrejas espalhadas em toda a terra. E todos esses cristãos, assim como nós, estão olhando para os céus e dizendo: Senhor, faça algo novo. Então, nós precisamos entender que Deus, Ele está trabalhando não apenas aqui, mas Deus está trabalhando num todo. Agora, o que é mais lindo a respeito desse Deus é que o Senhor que governa e que sustenta todas as coisas, pela palavra do seu poder, Jesus Cristo, a pedra angular, o homem que venceu a morte, esse mesmo Deus que cuida de tudo, Ele se importa com quem você namora, onde você estuda, como é que foi seu dia, como é que está seu trabalho. Você está entendendo o que eu estou te falando? Esse Deus, Ele, embora seja gigante, embora seja enorme, embora seja eterno, Ele é pessoal, Ele é íntimo, Ele é próximo. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui? Então eu acredito que nós estamos em um tempo muito decisivo na história da igreja. Talvez a gente nunca tenha vivido um tempo como o que a gente viveu nesses últimos 2 anos na história da humanidade. Já parou para pensar nisso? Gente, você já parou para pensar? Gente, minha filha tem 4 anos. A minha filha sabe jogar um jogo com as 2 mãos. Ela vê do alto o bonequinho, ela mexe, ela profundidade, ela corre, ela aumenta, ela troca de aplicativo. Nós nunca tivemos uma geração com tanto acesso à informação, rápido, a qualquer momento. Nós estamos num tempo único. Eu escutei alguém dizendo algo do tipo, uma geração tão distraída. Gente, nós temos, agora mesmo, você está me ouvindo aí, mas provavelmente de 2 em 2 minutos você faz isso aqui, ó. Nós somos viciados em ver um tanto de coisa ao mesmo tempo. Somos distraídos. A pergunta é: quão glorioso avivamento Deus fará que vai tirar os olhos dessa geração distraída de todas as coisas e vai posicionar os olhos dessa geração apenas em uma coisa. Você está entendendo o que eu estou te falando? Mas o que eu vejo que Deus está fazendo? Já, sabe, se eu pudesse dar uma resposta genérica, assim, geral, que não dá para errar, Deus está amadurecendo sua igreja. Gente, isso não dá para errar. Você quer ter uma pregação boa para qualquer lugar? Deus está amadurecendo sua igreja e Ele usa processos. Todo mundo aqui nessa sala agora está com um processo, não jurídico, em nome de Jesus, mas você está passando por processo. Talvez você está mudando de casa, talvez você está começando a namorar, talvez você mudou de trabalho, todo mundo está em processo. Está em processo de amadurecimento, está em processo de não sei o que lá, estou crescendo no meu ministério. Mas eu acredito que esse tempo de quarentena e agora nós saindo disso, eu vejo como um foco de Deus, trazendo o olhar da igreja para a eternidade. É como se Deus estivesse reposicionando o olhar da igreja, reposicionando a expectativa do povo de Deus.
Gente, quando as atividades pararam, a gente mediu a intimidade. Quando o culto de domingo parou, a gente mediu a mesa. Quando as células pararam, a gente mediu o discipulado. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Agora, qual que foi a resposta quase que instantânea da igreja que vive de evento? Live, uma atrás da outra. Nenhum problema contra a live, eu faço live, eu participo de muitas. As piores são as que são 6 horas da manhã. Os caras me convidam, fala, Lê, mas é 6 horas. Eu amei, irmão, amei, vamos lá. Aí eu tenho que acordar pelo menos 5h30, tomar um café, para chegar mais ou menos. E eu não sei você, quando eu durmo, por exemplo, eu estou com sinusite. Vocês conseguem perceber que eu estou meio deformado, não? Então, qualquer coisa deforma a minha cara. E aí se eu durmo um pouquinho, eu acordo assim, todo inchado. Aí vocês vão ver as lives minhas 6 horas da manhã. Falam, não é o Alessandro não, gente. É o Fofão, lembra do Fofão? Mas, nenhum problema contra isso, gente. Eu preciso sempre falar que o problema não é o que fazemos, mas por quê, tá bom? Então a live não é o problema, mas a igreja que se move por evento, ela simplesmente transicionou de evento para evento. Mas eu acredito que você, como eu, você está aqui hoje, você tem fome de Jesus, sim? Você quer viver um evangelho genuíno, sim ou não? Amém? Então eu acredito que você, como eu, nisso tudo, em algum momento você deve ter parado assim, Jesus, o que o Senhor quer nos ensinar? Sim? Irmãos, para a glória de Jesus, eu conheço igrejas que multiplicaram durante a pandemia. Eu conheço igrejas que surgiram no meio da pandemia. Essa aqui. Eu conheço igrejas que se fortificaram no meio da pandemia. Mas essas igrejas, presta atenção, normalmente as igrejas que permaneceram sólidas durante a pandemia eram as igrejas que não eram valorizadas antes dela. Por quê? Porque nós aprendemos a medir as coisas como o mundo secular mede as coisas. E eu estou só fazendo uma introdução, tá bom? Talvez dure 40 minutos a introdução. Faz parte, né? Amém. A gente não sabe quando a gente vai se ver de novo, então a gente tem que gastar tempo junto, não é verdade? Sim ou não? Sim. Quem falar não vai para o inferno. Amém. Gente, não, olha só. Ai, quando começa a rir, eu não paro de fazer graça. Então ri, cara, eu gosto muito, velho. Eu adoro. Tem umas. É muito bom. Meus 30 minutos de pregação é sempre assim. Alguns assim, ó. Tipo, será que esse menino sabe falar alguma coisa? Aí tem os caras que já me acompanham no YouTube, fica assim, ó. E tem os outros que estão só curtindo mesmo. Vai dar tudo certo no final. Mas então, nós aprendemos a medir as coisas com os olhos naturais. Ontem o Farley deu uma mensagem para a gente sobre o profeta Samuel chegando na casa de Jessé e vendo os filhos de Jessé. E Deus dizendo assim, não olhe como o homem olharia, mas olhe como eu olharia, que é o homem interior, o coração, sim ou não? Sim. Mas no primeiro dia também dessa conferência que a gente está vivendo aí, desse retiro, o qual vocês não vieram porque preferiram ficar no Instagram do que fazer a inscrição? Brincadeira, gente, calma, é brincadeirinha. Crente pode rir, tá bom? Mas... eu falei no primeiro dia que você que tem menos de 30, não, menos de 40 anos, você vai entender o que eu estou falando. Amém. Você vai entender o que eu estou falando, que é a maioria dos homens e mulheres de Deus que se tornaram referências
para a nossa geração ou para os nossos filhos, são homens e mulheres com aparência humana de vencedores. Ou seja, um carro legal, uma esposa bonitona, uma roupa legal, vai para Miami toda hora, tem muitos seguidores. E o que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 12, versículo 1 a 3? Não se amoldem ao pensamento secular, mas sejam renovados pela sua mente até ser transformados. Essa palavra transformada é metamorfo, que aparece lá em Mateus 17, se eu não me engano, quando Cristo foi transfigurado. Então o que as escrituras estão nos ensinando? Elas estão ensinando o seguinte: quando você deixa de pensar como o mundo pensa, e você começa a adotar a maneira como Cristo pensa, que está aqui, você não precisa imaginar, está aqui, você começa a ser transfigurado à imagem de Deus. Amém. Sim ou não? Sim. Então, meus irmãos, eu estou aqui hoje para propor para você, talvez uma desconstrução, porque o que é ser secular, irmão? Então, de repente, ser secular é ter uma tatuagem. Ser secular, então, é gostar de futebol. Ser secular, então, é ter um cabelo loiro. Coitado das mulheres, né, que pintam o cabelo. Ser secular, então, é ter o fundo da parede cinza aqui. Ser secular é não falar a paz. O que é ser secular, irmãos? Porque parece que não, mas essa é uma grande briga dos nossos dias. Nós estamos brigando com a forma e não estamos percebendo que aquilo que está regendo a nossa vida cristã é secular. Nós trazemos as pessoas para a igreja, elas sentam na nossa congregação e nós estamos fazendo a vida delas melhorar. Nós queremos fazê-las sentir um casamento bonitinho. Nós queremos fazer com que ela se sinta bem na nossa igreja. As pessoas, você entra com um casamento destruído e tudo que eu quero fazer é fazer seu casamento ficar bom, é a sua vida ficar boa, é o seu filho ficar bom, suas finanças ficarem melhor. Vamos lá, alguém? Mas a gente não percebe que Cristo nunca quis melhorar a nossa vida. E por mais que te pareça radical isso, é a Bíblia. Você está feliz ainda? Quando nós olhamos Jesus Cristo ensinando assim: aquele que quer ganhar a sua vida, vai perder ela. Preste atenção, eu fui feito nova criatura e não criatura 2.0. O Senhor não quer atualizar o seu software. O Senhor quer fazer novo. Então, o desejo de Deus, irmãos, o Evangelho não propõe um papel que era amassado ser desamassado. O Evangelho propõe um papel que era amassado, jogado no lixo, e agora pega um papel liso. Então, presta atenção, você está comigo ainda? Você está feliz? Então, vamos lá. Eu começo a ir na igreja, eu me converto. Por que você se converte, irmão? Você se converte porque você entendeu que você precisava de Jesus. Ninguém se converte porque ama a Deus, sabia disso? Até o filho de pastor, ele se converte porque ele fala assim: sem Jesus não dá. Então, irmãos, até a nossa vinda para Cristo é humanista. A gente pensa na gente, a gente fala assim: meu Deus, eu não quero ir para o inferno não. Aí você começa a vir na igreja. Gente, eu nem abri a Bíblia ainda, tá bom? Mas vai abrir, uma hora dá certo, fica tranquilo. Aí você começa a vir para a igreja. Aí de repente, você que era viciado sabe naquele negócio do diabo lá? Chimarrão? Não. Eu comecei hoje essa jornada aí, quem me apoia nisso? Amém. Amém. Então você que era viciado em drogas, agora você não é mais. Você que era viciado no Flamengo, agora não é mais, graças a Deus. Você que era viciado, sei lá no que, agora não é mais.
Você que via aquele sitezinho que não pode, que é do diabo, você também não vê mais. Glória a Deus! O meu casamento estava quase sendo destruído, agora não está mais. Aí a pergunta que não quer calar: e agora? Aí o que a gente faz? Esse crente que queria melhorar de vida, porque ele veio para cá querendo melhorar de vida. Porque, gente, Cristo nos salvou de algo e para algo. Então, Cristo me salvou do pecado e para a sua glória. Então, Cristo vem e te salva do seu pecado. Mas aí eu não te ensino a glória. E aí chega uma hora que a sua vida melhorou. Você conseguiu tudo que você queria. Uau, meu casamento, meu filho, minhas finanças, tá tudo lindo. Aí o que eu preciso fazer para manter esse cara na igreja? Promessas ministeriais, cargos na igreja. Então a igreja começa a deixar de ter o seu DNA, que está em Efésios 2, 19 e 20, uma família, e começa a ter um DNA de empresa. Então eu viro para você que está aí de quadriculado, qual que é o seu nome? João? Então eu entendi não. Eu falei, gente. Eu falei assim, tudo bem. Eu pensei, dentro de mim eu pensei assim, tranquilo. Vamos seguir. Mas João, João, o que eu faço agora? Agora você é um menininho santo, eu espero, né, João? Você é um menininho santo, João. Sabe o que eu falo para você? Mano, vou te discipular. Você vai começar a tocar no louvor. Mano, se você continuar desse jeito, você vira pastor. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? E aí, a gente fica preso aqui, ó, no começo do evangelho. Que é, eu fui salvo do pecado para uma vida boa. E aí eu fico aqui, ó. Aí o que acontece com essa igreja? Ela não suporta tribulação. Ela não suporta angústia. E o destino dessa igreja é mornidão ou frieza. Por quê? Não tem propósito. Então, João, a melhor... Você está comigo ainda? A mensagem mais pastoral nos nossos dias é a mensagem apostólica e profética. Por quê? A mensagem apostólica e profética é o que te indica para o propósito eterno. Então, a melhor maneira de pastorear o coração aflito não é dizendo para você, fica calma, você vai conseguir seu emprego de novo. Não é essa a melhor maneira. A melhor maneira é olhar para você e falar assim, olha, você pode estar sem emprego, mas eu te garanto que a leve e momentânea tribulação não se compara com a glória a ser manifestada. Em outras palavras, irmãos, nós não podemos ensinar apenas o início do evangelho, mas o porquê do evangelho. Vocês estão felizes ainda? Então, gente, existe um espírito que o apóstolo João chama em 1 João 2 de o espírito do anticristo. E o espírito do anticristo, o apóstolo João diz que já está em nosso meio. E o que o espírito do anticristo é? Ele é anticristo. Eu sou um gênio, não sou? Agora, o que é Cristo, gente? O que Cristo representa? Cristo é a parte do evangelho que normalmente a gente não gosta. Você sabia disso? Gente, você sabia que ninguém na história teve um problema com Jesus? Todas as vezes que Jesus aparecia, gente, imagina Jesus aparecendo aqui agora, de um dread, de uns 3 metros, de coque, com uma sandalinha da Adidas, porque Jesus não usa Nike, eu acho. Aí ele chega, vocês estão felizes, gente? Estou tentando fazer você ficar feliz. Aí Jesus chega aqui, aí você está tendo um problema com as suas crianças, que as crianças estão com Satanás no corpo.
e estão atrapalhando o culto. Sabe o que Jesus faria? Pegaria as criancinhas, levaria para a sala do Kids. Aí você está com sede, puf, aparece uma água do seu lado. Porque Jesus é o Deus Emanuel. Jesus é o Deus conosco. Jesus é o Deus da criancinha. Jesus é o Senhor que veio aliviar o meu fardo pesado. Jesus é o Senhor que veio me salvar. E Cristo, gente? Cristo é o Senhor que fala, pega a sua cruz e segue-me. Você está feliz ainda? Então o que é o espírito do anticristo? O espírito do anticristo é o espírito que nega o Cristo. É o que nós mais temos visto com a hipergraça sendo pregada. É a pregação que nega o processo. É a pregação que nega a cruz. É a pregação que nega a dor. É a pregação que nega a angústia. E por que nós não queremos angústia? Porque nós não vemos propósito nela. Quase quebrei as coisas. Por que nós não vemos propósito? Nós não vemos glorioso propósito na angústia. Sabe, os moravianos, eles eram um povo missionário na Europa, e eles diziam assim, que o Cordeiro receba a sua recompensa através de nós. Sabe o que eles estavam dizendo? Que o Cordeiro, através do nosso martírio e da nossa vida, ele receba a glória. Misericórdia, velho. Uma vez um profeta chegou para Paulo e falou assim, Paulo, não vai para aquela cidade, que você vai ser amarrado e eles vão te dar uma coça. Paulo falou, eu vou. Eu tenho prazer nas algemas. Irmão, vamos lá, alguém. O evangelho que esses caras criam não é o nosso, não. Não é o nosso, não. Gente, o padrão da igreja de Atos eles tinham tudo em comum. Quando nós percebemos que nós não temos o padrão da igreja de Atos, quando a gente precisa pregar incessantemente todo domingo a respeito de generosidade. Você não está feliz? Gente, o evangelho, a vida cristã nada mais é do que te ensinar a perder sua vida. A vida cristã nada mais é do que você parar de ser você e começar a ser nós. O Douglas sempre fala isso. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre o sentimento peregrino. Sobre termos o coração na eternidade. Você está feliz ainda? Então abre comigo Mateus 13. Gente, eu queria muito que enquanto eu pregasse, enquanto eu estivesse aqui comunicando, que você mantivesse o seu espírito aceso, amém? Amém. Porque eu estou com muita expectativa a respeito do que Deus está fazendo. Gente, eu estou tão em casa que no AN é exatamente assim. Você está vendo? Ô, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu amo esse negócio de vir alguém colocar água, aí alguém pega o púlpito, aí a gente se esbarra. Coisa linda, gente. Quando eu fui num lugar uma vez, que em nome de Jesus, ninguém da igreja que eu vou falar esteja assistindo. Mas uma vez eu fui numa igreja, gente. Se você estiver aí também, amém. Eu tô só... É só um detalhe. Mas assim, eu fui pregar num lugar uma vez, gente, eu estava pregando. Na verdade, eu terminei a adoração, aí eu ia pregar direto. Aí eu peguei minha Bíblia. Gente, de verdade, sou simplinho. Eu peguei a Bíblia. E eu fiquei assim, mas cadê o púlpito?
Aí eu, amém. Amém. Vamos se assentar para ouvir a palavra. E eu procurando alguém da liderança, gente, era tanta luz, fumaça, LED, que eu não achava ninguém. Amém. E aí você dá sinal para cá, ninguém vem, você dá sinal para cá, também ninguém vem. Aí por fim eu parei no meio. Gente, diante de Deus, na hora que eu parei no meio, fez assim, ó. Saiu um púlpito na minha frente. Aí eu, que a força esteja com vocês também. Aí, mano, não é exagero. Aí, eu minto, mas agora eu tô falando a verdade. Aí eu queria um lugar para pôr minha garrafinha. Daqui a pouco, gente, diante de Jeová. Apareceu outro, aí eu... Mano, é sério? Eu acho isso bonito pra caramba, assim, aquelas igrejas que parecem shopping, é lindo, velho. Nossa, mas eu gosto demais de esbarrar em gente, sabe? Ver gente. Coisa linda demais. Não é bom, gente? Não é bom, não? Não? Você que assistiu o culto online aí 1 ano. Fala sério, velho. Não é a mesma coisa. Esse negócio de igreja online aí. Deus te repreenda, Satanás. Igreja online, gente. Deixa isso pra lá, que eu sou muito old school, vou arrumar briga. Mas vamos lá. Mateus 13:44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, o escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Gente, em vários momentos das Escrituras, Jesus comparou o reino dos céus com alguma coisa. Em algum momento Jesus disse, Marcos 4, o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a semear. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Mas aqui ele está falando, é a famosa parábola da pérola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha um negócio. E ele procurava por boas pérolas, mas um dia ele achou uma. E essa pérola era tão valiosa que fez esse homem vender todas as coisas que ele possuía, a fim de ter uma só coisa. Uma vez eu estava assistindo uma mensagem do Paul Washer, e ele disse assim, meus irmãos, você já parou para pensar como um homem morreu num madeiro e ele consegue pagar o preço dos pecados de todos? A resposta é muito simples. Esse único homem é mais valioso do que todos os outros juntos. Então, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. E o reino dos céus possui um valor, essa pérola, né? Se você vai estudando, se você vai aprofundando, você chega até o entendimento que Cristo é essa pérola. Que Ele é a pedra de grande valor. Então o reino dos céus, ou Cristo, ou essa pérola, tem um valor tão maior e tão mais alto do que todas as outras coisas, que a resposta inevitável de quem o alcança é: eu não preciso dessas coisas mais. Ou, essas coisas são como esterco. As Escrituras, irmãos, elas nunca nos ensinaram a buscar muitas coisas. Se você ler Salmos 27, o salmista diz:
uma coisa eu pedi ao Senhor, e essa coisa eu a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor e contemplar a sua formosura. Aí depois você vai lá para Filipenses, você vê o apóstolo Paulo dizendo assim: não que eu tenha alcançado, mas deixando tudo para trás, eu também estou procurando uma coisa: conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Agora, irmãos, eu quero pensar aqui com você nesse senso de valor, nesse senso de eternidade que o Senhor Jesus ensinou e que os apóstolos viviam. Porque quando nós estamos falando disso, nós precisamos trazer isso para a prática, de que, ok, um dia passou um homem na frente do barco do apóstolo Pedro, que na época era só o Pedro mesmo, e disse assim: segue-me. Gente, o que fez esse homem chamado Pedro, olhar para aquele outro homem que não tinha nem onde dormir e dizer: ok, ele vale mais do que o sucesso da minha empresa? Então eu chego em duas conclusões, gente. Ou a gente não conhece a Cristo, ou a gente não conhece. Porque a resposta inevitável de todos os discípulos que olharam para a eternidade foi assim: peraí. As pessoas acham que eu sou louco de vender tudo para ter a pérola. Porque todas as pessoas têm como muito valor o tudo. Mas é porque elas não entenderam o valor da pérola. Quando a minha mente é secular, gente, quando o meu coração é humanista, quando as minhas raízes estão em mim mesmo, negociar o que é presente custa muito caro pelo eterno. Agora, quem viu? Vamos lá, alguém. Quem entendeu? Custa muito pouco. Então, eu creio que é tempo da gente ensinar o povo a observar a eternidade, a observar as coisas inefáveis. Sabe, meu amigo, a coisa mais preciosa que você pode ter é Jesus, cara. Essa é a coisa mais valiosa que você possa ter. Eu estava no ano de 2020, essa pandemia me fez, eu estou perdido. Eu assino às vezes 2020 até hoje, sabia? Não ri não, que você sabe que é muita verdade. Gente, eu tenho alguns problemas, eu estava na casa da Dana, ela é psicóloga, e vai dar tudo certo, ela vai me ajudar. Mas essa pandemia me atrapalhou, eu confesso, mas eu acho que foi em 2020. E eu estava em crise, sabe, Fábio? Eu estava em crise em casa. E eu falei assim: Jesus, Deus, a gente está com 3 igrejas, está tudo dando certo. Estou morando numa casa boa, eu tenho um carro super bom. Deus, faz tanto tempo que eu não lembro. Assim, Deus, eu não lembro a última vez que eu pude viver o que eu estou vivendo agora, que é tipo assim: nossa, eu posso dormir sem me preocupar com a conta da luz, está tudo bem. Jesus, está dando certo, eu acho que agora é a hora que eu vou mais frutificar. E aí eu comecei a pensar assim: Deus, aí você está me mandando para outro país, aí é mancada, Jesus. E aí eu comecei a pensar, falei: Jesus, como vai ser, cara? As pessoas vão me esquecer. O Brasil vai me esquecer.
E aí Jesus me levou. Há uns 10, 12 anos atrás, quando eu estava ajoelhado lá em Itajubá, Minas Gerais, 100 mil habitantes, dentro do meu banheiro, e eu disse assim: Senhor Jesus, me faça um homem de Deus. Me faça um homem de Deus, Senhor Jesus. Então o Espírito Santo me disse assim: Ale, você orou para ser um homem de Deus e não um homem famoso. Você orou para ser um homem de Deus e não um homem rico. Você orou para ser um homem de Deus e não um homem estabilizado. Sabe, irmãos, as Escrituras elas deixam bem claras quando o Senhor Jesus ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a... O que isso quer dizer, irmãos? Presta atenção, imagina que você é um judeu e você está sendo escravizado, hostilizado, você está pagando impostos absurdos e tudo que você deseja é que um rei prometido apareça e resolva os problemas políticos da sua era. Então, quando Jesus falava para os seus discípulos judeus, o reino dos céus é semelhante a, não é o que parece para a gente às vezes, que ele está falando de uma coisa que é abstrata. Para eles era real. Eles falavam assim: uau, então quando o reino de Deus acontecer, é assim. E o que eu quero dizer com isso? Porque quanto mais eu estudo e quanto mais eu escuto homens sérios, Jesus não está colocando em xeque aqui a sua salvação pela graça. Mas Jesus está falando assim: o povo que habita no meu reino, o padrão do meu reino é esse. Gente, Jesus ele vem como um salvador, mas ele também ele aparece em Mateus 5 dando a lei do reino dele. Ele diz assim: olha só, no meu reino, quem olha querendo já pecou. Então, eu não quero aqui te dizer que se você escolher viver uma vida confortável, sem pagar preços, você está indo para o inferno. Até porque eu acho que ninguém pode te falar isso, sinceramente. Mas a pérola de grande valor, a autoridade, a relevância e a companhia do Senhor, essas coisas podem ser perdidas. Quando eu leio Mateus 9, versículo 57, se você quiser só anotar aí, diz assim: indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Presta atenção. Vocês estão felizes ainda? É que vocês são mais quietinhos aqui em Curitiba. É que, vamos lá alguém. Vamos lá. Tem algum nordestino aqui? Vamos lá, Maranhão, pô. Tá faltando o grito lá de Imperatriz. Vamos? Tá muito não. Não é do Maranhão não. Você é lá da Inglaterra, mano, desse jeito aí. Vamos lá, rapaz, representa Nonato. Mas, gente, o que está acontecendo aqui? Jesus está andando pelo caminho com seus discípulos e de repente alguém grita assim: Senhor Jesus, eu vou te seguir. Aí Jesus responde, olha a resposta de Jesus, amigável, né? Boas-vindas da igreja de Jesus. Ó, irmão, eu não tenho nem onde dormir, onde ficar. E é isso aí. Aí você fala assim, gente, que resposta meio sem sentido. Mas, gente, é porque a cultura dos judeus era: o mestre providenciava casa, comida,
para o seu talmidim, para o seu discípulo. Mas então Jesus está dizendo assim, olha, eu sei que você tem escutado por aí, que quando alguém tem um discípulo, esse cara providencia tudo que o seu discípulo precisa. Mas eu não sou esse tipo de mestre. Eu não tenho onde dormir, não tenho onde ficar. Aí agora Jesus inicia a conversa com outro. Aí ele aponta, imagina que ele está aqui assim, ele aponta para outro. E você? Você não vai me seguir? Aí o cara fala assim, deixa só eu enterrar meu pai. Dia dos pais, né? Pesado. Deixa só enterrar meu pai. Deixa só enterrar meu pai. E Jesus fala assim, deixa os mortos enterrar seus mortos. Você fala assim, meu Deus, Jesus. Mas o que está acontecendo aqui? Presta atenção. O primeiro discípulo falou, eu vou te seguir. Jesus disse assim, ó, eu não tenho onde dormir. Pode vir, eu só não tenho onde dormir. Aí o segundo discípulo pergunta, e fala do pai. Aí Jesus fala assim, deixa os mortos enterrar seus mortos. Mas qual que é o contexto aqui? Quando o judeu falava, deixa eu enterrar meu pai, ele estava querendo dizer assim, Jesus, eu até quero te seguir, mas deixa meu pai morrer, porque aí eu pego a herança. Em outras palavras, o discípulo estava dizendo, aquele menino da estrada estava dizendo o seguinte, eu acabei de aprender que você não tem nem onde dormir. Qual é a garantia que eu tenho, Jesus? Que se eu te seguir, vamos lá alguém, deixa eu falar essa palavra de novo. Qual é a garantia, que eu vi que essa palavra garantia mexeu com vocês. Qual que é a garantia, Jesus, que eu tenho que te seguir vai me dar conforto? Mas Deus, qual é a garantia? Me dá uma garantia. Deixa eu só enterrar meu pai então, já que você não está dando garantia nenhuma, espera só um pouquinho. Sabe, irmãos, algumas pessoas até querem seguir Jesus, elas só perdem o time. Sabia disso? Jesus passa por elas e diz, e aí, vamos? Fala assim, Jesus, só espera um pouco, dá uns 5 anos. Deixa eu me garantir aqui financeiramente. E depois que eu me garantir financeiramente, eu te sigo. Vamos lá, alguém? Olha aqui para mim. Isso parece organização financeira, mas é falta de violência espiritual. Isso parece maturidade de homem que cuida da casa, mas isso é Deus no umbigo. Vamos lá, alguém? E aí, por último, é aquela velha frase que todo mundo conhece. Quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno de me seguir. Em outras palavras, sabe o que Jesus está nos ensinando? Ele está falando assim, olha, meu irmão, eu não te dou garantia nenhuma, além de que eu estarei lá. Vamos lá, alguém? Vamos lá, alguém? Ah, Jesus, por quanto você tem trocado a pérola, irmão? Vamos lá, alguém? Por quanto você tem trocado a pérola? A falta de senso de eternidade tem nos feito valorizar mais o presente do que o porvir. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Gente, o que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Então eu estou falando aqui hoje, amanhã todo mundo pede demissão. Não. 1 Coríntios 13, se eu der tudo ao pobre sem amor. Gente, a vida e a autoridade no que a gente faz não vem necessariamente do que a gente faz, mas o porquê a gente faz. O que é então buscar em primeiro lugar o reino dos céus? Celebração da disciplina. Richard Foster diz o seguinte, que buscar em primeiro lugar o reino dos céus não é deixar
de trabalhar, de cumprir os meus deveres, mas é sobretudo alcançar um lugar de tamanha dependência que eu nunca estou ansioso pelo salário que eu preciso receber. Vamos lá, alguém? Pela minha conta de luz, pelo meu futuro. A minha vida já não é mais minha, a minha trajetória já não é mais minha. Eu não vivo para mim, mas eu vivo para a glória de Deus. Agora, tudo isso não faz sentido algum se eu não tenho noção da esperança que me aguarda. E é por isso, meus caros amigos da galeria de baixo, vocês estão felizes aí? Tá dormindo aí, gente? Cuidado, viu? Eu ouvi dizer que o diabo vem na igreja só para pegar quem dorme. É, né? Mas 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, mas também por um homem a ressurreição. O que é ser a primícia dos que dormem, irmão? Gente, a primícia é a primeira parte de algo. O que quer dizer que se Jesus é a primícia, tem um tanto vindo aí. Então Jesus é o primeiro que ressuscitou, em sinal de muitos que ressuscitarão com Ele naquele dia. 1 Coríntios 3, eu amo demais. Sabemos que no dia em que Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque o veremos como Ele é. 1 Coríntios 13 me diz que agora eu vejo como em espelho, mas então o verei face a face, e o conhecerei como sou conhecido. Oh, irmão, vamos lá, alguém. Deixa eu te... Ah, não, mano. Deixa eu te falar uma coisa. O glorioso propósito de Deus é amadurecer a sua igreja até o dia da sua vinda. E sabe o que a gente vai fazer eternamente, minha irmã? Nós estaremos com Ele, e Ele conosco, e nós seremos o seu povo, e Ele o nosso Deus, e Ele reinará conosco, e a gente com Ele. Eu estou queimando muito foguinho. Presta atenção numa coisa. Sabe quando você arruma a cadeira? Sabe quando você fica aí, ó, filmando o tempo inteiro, até dor no ombro? Sabe quando a gente liga o som aqui? Todas essas coisas são desculpa. Todas essas coisas são pedagógicas para que Deus nos ensine a ser o que Ele realmente deseja. A família de Deus. Todas as coisas que a gente faz junto, na verdade, é uma desculpa para estar junto. Vamos lá. Toda a terra se encherá da glória de Deus. Isaías 11, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Vamos lá, cara. Existe um glorioso propósito. Aquele que vive apenas por essa terra é o mais infeliz dos homens. Gente, para pensar no seguinte. Você tem 80 anos de vida. E você tem uma eternidade. Mas por algum motivo nos levaram a acreditar que vale mais eu reter 80 anos do que viver uma eternidade.
por algum motivo nos fizeram acreditar que vale mais eu reter a minha fama e a minha popularidade do que viver a vida eterna, do que ter a companhia do Senhor na jornada. Vamos lá, alguém. Quem é louco então? Quem é o louco? Quem é o desequilibrado? Quem é o que é não? Quem que não é o sábio? Quem que não é o homem que se programa? O homem que prefere guardar a sua família em 80 anos, ou o homem que prefere guardar a sua família numa eternidade? Atos 4, versículo 20, tem uma coisa que eu amo, eu acho que o Davi compartilhou isso com vocês. Os homens chegam para impedir os apóstolos de pregarem. Eles dizem: se vocês não pararem de pregar, a gente vai ter que matar vocês, a gente vai ter que reprimir vocês. Eles dizem: nós não podemos parar de falar daquilo que nós temos visto. Onde homens comuns veem preço, homens e mulheres de eternidade veem privilégio. Em outras palavras, irmão, o privilégio é bem maior que o preço. O privilégio é bem maior que o preço. O privilégio de você acordar, abrir os olhos e saber: uau, eu ainda estou com a pérola. O privilégio de você acordar e dizer assim: uau, eu estou vivendo aquilo que eu deveria estar vivendo. Eu estou fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo. Sabe, irmão, eu sei que isso não é a mensagem mais dominical. Eu sei que essa não é a mensagem de domingo. Mas sabe, eu também sei que essa igreja não quer ficar dando mensagem de domingo para vocês. Sabe, a gente fez um voto com Deus lá no AN. Eu vou só contextualizar o voto para vocês, pode ser? Gente, você imagina o apóstolo Paulo ligando para o apóstolo Pedro e falando assim: e aí, Pedro, como é que está a igreja de Jerusalém? Aí Pedro: tá boa, estamos bem, está crescendo. Aí Paulo fala assim: então, estou querendo ir aí fazer uma visita. Aí Pedro: vem, cara, vem sim. Aí Paulo fala: mas o ar-condicionado, como é que está? Você consegue ver o apóstolo Paulo falando assim: e aí, mano, mas vocês arrumaram aquele estacionamento? A última vez eu fiquei uns 15 minutos para estacionar. A gente escolhe igreja igual escolhe leite condensado no supermercado, irmão. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Você não consegue imaginar, assim como eu. Gente, você já parou para pensar que você não tem um verso sequer em Atos, nas cartas de Paulo, deles falando assim: poxa vida, Deus podia me dar um cavalo. Você já parou para pensar nisso, gente? Não tem um verso sequer, Pedro dizendo assim: orei ao Senhor e Ele me deu uma casa para eu cuidar dos meus filhos. Sabe por quê? Gente, sabe por quê? Não é porque esses homens não valorizavam essas coisas, provavelmente eles tinham todas essas coisas. Mas é porque para eles, tipo... Você não está feliz, eu acho. Vocês estão queimando comigo, gente? Tá fazendo sentido para alguém isso? Sabe, Filipenses 1, versículo 19 diz assim: porque a nós não foi concedido apenas o privilégio de crermos em Cristo, mas também de padecermos por Cristo.
Eu quero que você abra comigo em Hebreus 11, versículo 8. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Vamos parar aqui rapidinho. Obrigado porque você entendeu. Presta atenção. Vamos ler junto aqui. Pela fé. Não é para repetir. Fique em paz. Eu não vou te dar essa. É chatão, né? É chatão ter que repetir. Mas fique em paz, tá tranquilo. Pela fé, Abraão, quando chamado, quem que passou aí? É a pastora, tá tudo bem. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Vamos parar aqui rapidinho, irmão. Maturidade nas Escrituras não tem a ver com saber tudo. Você não mede maturidade segundo as Escrituras quem tem todas as respostas. Você não mede maturidade segundo as Escrituras quem sabe tudo, quem viveu de tudo. Você mede maturidade segundo as Escrituras pela facilidade de obedecer. E eu posso te dar uma dica? Obedece rápido, porque depois custa mais caro. Pela fé, pela certeza daquilo que ele espera, pelo fundamento, sabendo que todas as coisas foram feitas pela palavra do seu poder. Hebreus 11, 1, 2... Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. É simples, não precisa de muito, você não precisa ter PhD em teologia, você não precisa ler 50 livros, você não precisa ter o pai espiritual que veio da América, que teve o pai espiritual da Holanda, que conheceu Jesus em carne, que impôs a mão na sua cabeça e agora você pode ir. Não, é pela fé. Quando chamado, obedeceu. Bonhoeffer dizia assim no livro Discipulado: quando você não tem fé, você só precisa obedecer. Porque pela obediência você alcança a fé. E quando você tem fé, você só precisa obedecer. Porque é pela obediência que a obra da fé acontece. Uau, né? Eu acho que ele era bonzinho. Em outras palavras, irmão, Ale, como que eu posso romper na minha vida? Cria vergonha na sua face e obedeça. Mas eu não sei o que fazer. Você sabe, irmão. Você sabe sim. Que de domingo a domingo você vem na igreja e escuta. Você sabe sim. Por onde eu começo a ler? Começa em tudo. Começa dizimando. Começa sendo discipulado. Começa abraçando a sua cruz. Começa sendo um marido melhor. Vamos lá, alguém? Vamos continuar lendo Hebreus 11, versículo 8. Opa. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança.
e partiu. Mano do céu, gente. Mano, deu uma vontade de tocar bateria do nada. Eu até voltei, que eu acho que foi uma tentação. Mas, gente, presta atenção. Presta atenção. Abraão tinha uma família, irmão. Abraão não era um adolescente de 15 anos, queimando pela África, não. Inclusive você que quer ser missionário com o dinheiro da mamãe, vira homem. Mas parênteses, vamos voltar. Abraão era um homem formado. Família. E as escrituras dizem que ele obedeceu. Imagina o seguinte, Deus fala assim, não sei, cara, qual que é o seu nome? Lucas, tem algum Lucas aí? Eita, Lucas! Deus tem uma palavra para você, bem no estilo Penteca, né? Lucas, imagina que Deus fala assim, não vou usar o Lucas mais não, que agora existe um. Harácias. Fulano, não vou usar Harácias não, que vai ficar rindo, não vai prestar atenção. Abraão, melhor, né? Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vai, porque eu tenho uma herança para você. Eu tenho um propósito superior para você. Tá bom, Deus, para onde é? Não, Abraão, não foi isso que eu falei. Vou repetir. Abraão, sai da sua terra e da sua parentela. Mas Deus, é para onde? Não, vou repetir, Abraão. Abraão, sai da sua terra e da sua parentela. Gente, quando você lê Gênesis 12, Deus aparece para Abraão assim: olá, Abraão, eu sou Deus. É desse jeito mesmo. E eu escolhi você. Eu escolhi você. E através de ti, eu farei uma grande nação. E através de ti, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Sim ou não, gente? Você está feliz ainda? Amém. Gente, aí passa muitos capítulos. Aí de repente Abraão está velhão já. Velhão. E ele não teve o filho ainda da promessa. E aí Deus aparece para Abraão. E Abraão em crise. Sabe o que Deus fala? E aí, Abraão, Deus aqui. Aí você pensa o seguinte: que Deus vai ficar falando? Abraão, confia. Vai dar tudo certo. Estou aqui. Sabe o que Deus fala? Abraão, ser santo, anda na minha presença. Valeu. Você vê a sua incapacidade de obedecer pela sua dificuldade de ouvir coisas simples, coisas diretas. Quando Deus precisa ficar te explicando demais, é porque na verdade você está mascarando sua falta de fé. Jason Upton, numa música dele, ele ministra e diz assim: às vezes as nossas orações manifestam a nossa falta de fé. Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Senso de eternidade, coração peregrino. As escrituras continuam dizendo que Abraão peregrinou na terra prometida. Imagina, minha irmã, que Deus diz assim para você: sai da sua terra, sai da sua terra e da sua parentela e vai lá para cima daquele púlpito. Aí você chega aqui e fala: uau, eu cheguei. Mas isso não aconteceu com Abraão. Por que não, irmãos?
que essa não era a herança que ele estava procurando. As Escrituras dizem que Abraão peregrinou em terra prometida, porque ele esperava uma coisa superior, a cidade que desce do céu, cujo arquiteto é Deus. Sabe, Lucas, sabe o que tem que acontecer com a gente? Nós precisamos ser inundados com a eternidade de Deus. Nós precisamos ser inundados com o senso de propósito. Sabe de uma coisa? Não adianta eu chegar aqui em você e falar assim: você precisa dar a sua vida. Sabe o que vai acontecer? Você vai dar a sua vida, vai dar tudo errado, você vai culpar eu. Não, irmão. Nós precisamos ensinar as pessoas a amarem a eternidade. Sabe, a sua dificuldade de obedecer não vem porque você é uma pessoa ruim, é porque você está apaixonado pelas coisas erradas. É o seu senso de prioridade que está torto. Você está desfocado. Você está... Gente, de repente o irmão que entra na igreja, ajoelha, ora e dá dízimo, é um homem super de Deus. Mas isso é padrão. As coisas padrões viraram incríveis, de tanto que a gente rebaixou o evangelho. Um pastor que não traz esposa é um homem incrível. Gente, mas não era isso que tem que fazer? Um menino que casa virgem é maravilhoso. Gente, não era isso que tem que fazer? A gente está secularizando a igreja e nem percebe, gente. Eu quero caminhar para o fim aqui. Eu não tenho muito o que continuar falando. Até tem, mas... não quero. Mas... vou tomar meu Shima já. Mas... gente, onde o preço é alto demais... é porque o entendimento de privilégio está baixo demais. Ah, mas isso me custa muito. Ah, mas isso é muito difícil. Para de nhenhenhé, velho. Para de... Você quer evangelho frufru? Vai para Disney, irmão. Você quer evangelho que te acaricia? Assiste Avengers. Porque, gente, isso aqui, ó, para essa Bíblia chegar na sua mão, ela não foi impressa com tinta, não. É sangue de Marte que está aqui, ó. Uma das coisas que mais tem doído o meu coração a respeito da nossa geração é o quanto a gente está fugindo da cruz, irmão. É o quanto a gente está fugindo do preço, do glorioso preço de viver o privilégio. Eu quero ler com você uma parte que está no livro dos Mártires. Diz assim: Cristo nosso Senhor, no Evangelho de São Marcos, ao ouvir a confissão de Simão Pedro, que antes de todos os outros, abertamente, o reconheceu como sendo filho de Deus, e pelo fato de perceber a mão secreta de seu pai, chamou-o, numa alusão ao nome dele, de pedra, sobre a qual ele construiria a sua igreja tão forte, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Nessas palavras há 3 pontos dignos de nota. Primeiro, que Cristo teria uma igreja neste mundo. Segundo, que essa igreja seria fortemente combatida, não apenas pelo mundo, mas também pelas forças e poderes supremos
de todo o inferno. E terceiro, que essa igreja, apesar de todo o esforço de demônios e toda a sua malícia, continuaria. Meus irmãos, deixa eu só terminar essa mensagem. Você provavelmente já deve ter ouvido isso. Mas quando os guardas vieram pegar Pedro para crucificá-lo, a história diz que Pedro gritava e dizia: por favor, não me levem. Não. A história diz que Pedro falava assim: gente, por favor, me crucifiquem de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Putz. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui? Ah, irmão. Irmão, não custa nada entregar a namorada que Deus nunca te deu. Ah, mas o meu emprego. Oh. Irmão, eu prefiro ganhar 1.000 com Jesus do que 10.000 sem Jesus. O andar em obediência traz provisão, não apenas provisão financeira, provisão da presença. O andar em obediência te dá segurança de que Ele está, Ele se faz presente, Ele caminha em nosso meio. Meu irmão, é visível, sabe? Às vezes você há 15 anos atrás esteve numa ministração de um ministro X e foi tão bom, foi tão precioso. Aí você agora, depois de 10, 15 anos, você vai ver a ministração do mesmo ministro. Aí você fala assim: nossa, mas é a mesma coisa. Cadê aquele frescor? Até as piadas são igual. O setlist é igual. O que quer dizer isso, irmão? Quer dizer que ele caiu em pecado? Quer dizer que agora ele não é mais de Deus? Quer dizer que agora ele não vai mais para o céu? Quer dizer que agora ele não é mais amado? Não, irmão. Quer dizer que em algum momento o preço ficou muito maior do que o privilégio. Quando nós olhamos para o Dan, irmão, e nós vemos um velhinho de 70 e poucos anos queimando. Eu tenho aprendido isso. O segredo de você permanecer queimando, irmão, não está em você orar todo dia apenas. Não está em você fechar o seu quarto lá, ler sua Bíblia. Gente, eu conheço homens que têm igrejas super frias, que oram todos os dias. Eu conheço pessoas que não congregam, que oram todos os dias. O que mantém o fogo aceso não é apenas a oração diária, mas é a cruz diária, é a vida diária, é a submissão diária. Sabe, a fome espiritual, ela não funciona como a fome natural. A fome natural, ela aparece em você para você se alimentar e continuar vivo. Mas a fome espiritual, ela se manifesta de uma maneira diferente. A fome espiritual, ela te coloca como uma pequena vela na frente do sol do meio-dia. A fome espiritual, ela existe para te consumir. Vamos lá, ok? Você está me entendendo aqui hoje? Não interessa quem você é, quanto você ganha, qual o seu trabalho, onde você congrega, quantos anos você tem. Nos últimos dias,
os vossos jovens sonharão, os vossos jovens profetizarão, e os vossos anciões velhos terão sonhos. Ou seja, nunca é tarde e nunca é cedo demais. Vamos lá, cara. Eu tô aqui hoje, gente, sabe, de todo coração. De todo coração. Hoje eu mandei mensagem para alguns discípulos meus. E eu disse assim, cara, talvez eu volte nessa igreja só, sei lá, daqui 1 ano, daqui 2. Eles são tão preciosos, eles são verdadeiros, sabe? E eu mandei mensagem para eles, falei assim, cara, eu queria tanto derramar algo real sobre eles, genuíno. Sabe por quê, Lucas? Quando eu comecei a ministrar, viajar bastante, eu percebi que eu podia ter umas 5 mensagens e pregar o Brasil inteiro. Mas eu me recusei a fazer isso. Sabe, gente, eu não consigo ir num lugar, pregar uma boa mensagem, fazer um louvor legal, receber minha oferta, eu volto para casa fingindo que eu dei tudo, você volta para casa fingindo que recebeu alguma coisa, e a gente continua vivendo. Não dá pra mim. Eu não sei você, mas pra mim não dá não, velho. Pra mim não dá não. Sabe, eu sei que você veio talvez num domingo, você falou assim, cara, eu vou lá viver um bom culto. Volta, assisto as notícias da Olimpíada. Irmão, que em nome de Jesus, os seus planos sejam atrapalhados hoje. Não existe privilégio maior. Não existe privilégio maior do que ter a vida de Deus fluindo através de você, do que saber que, uau, eu encontrei a pérola de grande valor. Sabe, em João 17, versículo 3, Jesus diz assim: a vida eterna é que conheçam a Deus. Sabe, o que isso me ensina, irmão? Que a vida eterna não é apenas algo que tocará o meu futuro, mas também é algo que se manifesta no meu presente. Vamos lá, gente. Deixa eu te falar uma coisa. Aqueles que esperam a segunda vinda, eles são afetados por aquilo que eles desejam. Ou seja, de alguma maneira a vida presente deles começa a ser uma manifestação do que será um dia. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Ai, 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 ai. Tem uma história famosa de dois jovens moravianos que eles ficaram sabendo de um país ou uma tribo que você só podia entrar lá ou como um nativo ou como um escravo. E essa história é muito conhecida. Ninguém sabe o nome dos dois, mas sabe o que eles fizeram? Numa bela tarde, Lucas, eles se venderam como escravos para pregar o evangelho para aquela tribo. Que o Cordeiro receba a recompensa do nosso sacrifício. Porque em nós opera a morte, mas neles a vida. Meu irmão, você já tem tudo que você precisa. Você é amado por Deus, você é salvo, você é filho, você tem o Espírito Santo, você sente Deus, você se apaixona por Jesus. E agora você pode ser participante daquilo que Deus está fazendo.
Evangelho quer te levar a um lugar onde você se desfaz por outros, onde você se diminui por outros. Tá fazendo sentido isso para você? Mas ali eu tenho uma casa boa, eu tenho uma vida boa, minha faculdade, meu isso, meu aquilo. Sabe, irmão, não se mova na emoção, se mova na fé. Sabe, é possível que você tenha uma vida fiel em Deus, tendo todas essas coisas. Sabe, irmãos, eu sei que na hora de pagar o preço parece muito, mas depois, eu já vivi estações como a que eu estou vivendo hoje várias vezes. Essa é a mais tensa, sem dúvida nenhuma, mas eu já vivi outras. E sabe de uma coisa? É tipo assim, parece que quando você dá o passo para fora de onde você estava, e aqui você não está enxergando nada, mas você deu o passo, parece que bum! Uau! Por que eu não dei o passo antes? Por que eu não fiz isso antes? Daqui 6 meses eu vou estar lá em Londres postando fotos legais, e as pessoas vão estar dizendo assim: ah, esse artista gospel se mudou para Londres para viver uma boa vida. E sabe de uma coisa? Numa coisa eles estão certos: eu vou ter uma boa vida. Porque ter uma boa vida não significa não ter uma vida de morte. Você está entendendo o que eu estou te falando? Mas você encontra, vamos lá, você encontra verdadeiro prazer e alegria, não nas coisas que você tem, mas no Deus que te acompanha. Então você começa a viver o que a Bru orou em peregrino. Você começa a segurar todas as coisas com a mão leve. Deus pode levar, Deus pode trazer. Eu posso ter um carro de 100 mil ou um carro de 15 mil. Eu posso morar num casarão ou numa casa normal. Eu posso morar em Curitiba ou na África ou em Londres ou na Tailândia. Tanto faz para mim. Senhor, eu só te quero lá. Vamos lá, alguém? Vamos lá, alguém? Meus irmãos, se o próprio Moisés vamos pensar aqui, gente. Moisés foi um homem tão diferenciado que Jesus precisava dizer para os fariseus e para os saduceus, dizer assim: gente, eu sou maior que Moisés. A Bíblia diz que Moisés falava com Deus como quem fala com um amigo, face a face. Mas um dia Moisés, sabe o que ele fez? Ele disse assim: Deus, se você não for, eu não vou. Mas a gente perde o contexto, sabia? Porque Deus já havia dito: Moisés, pode ir, eu vou enviar anjos e arcanjos, vai dar tudo certo. Mas Moisés disse: não, Deus, é impossível de dar certo se o Senhor não for. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Hoje é uma noite de decisões. Não é uma decisão de tipo assim: ó Senhor, eu te aceito e vou morar no céu. Não, meu irmão, hoje é a decisão de: Senhor Deus, eu entrego toda a minha história, toda a minha vida para a sua glória. John Wesley uma vez orou, é algo do tipo, eu não lembro exatamente, mas ele disse assim: Deus, faz de mim um pregador ou alguém que lava o chão da sua casa. Deus, esmaga-me ou exalta-me. Deus, humilha-me ou envia para as nações. Mas Deus, usa-me para a tua glória. Deixa eu te perguntar se de repente você sai daqui agora e aí tem um ataque terrorista
E todos nós aqui somos mortos. Meio tenso, né? Todos nós aqui somos mortos. A pergunta é: quem morreu por Jesus? Só morre por Jesus, irmão, quem viveu por Ele. Quem viveu por Ele. Quem viveu por Ele. Eu não quero uma fé secular. Eu não quero uma fome secular que me ensina o querer e querer mais um carro e mais um carro e mais uma casa e outra casa. Veja bem, não há nenhum problema nisso, mas existe todo o problema quando isso me satisfaz. Essa é uma noite de decisão. Você consegue sentir? Você consegue sentir esse ambiente aqui hoje? Eu tô virando missionário mesmo, porque quando termina minhas pregações, eu tô sempre pensando no campo missionário. Não sei o que está acontecendo. Eu acho que eu tô virando aqueles missionários que vêm e passa videozinho, sabe aquelas coisas. Mas deixa eu te falar. Sabe, você pode achar assim: mano, o preço maior que o Ale tá pagando é deixar o ministério dele, a casa. Mas, gente, não é. Não é. O maior preço que eu tô pagando, a coisa que mais me dói, é deixar a minha família, a minha igreja, o meu povo. A primeira vez que eu fiquei sem o An foi quando eu morei em Taubaté. No primeiro mês e meio eu chorava todo dia de saudade deles. Mas sabe no que eu creio? Sabe o que eu tenho visto de Deus? Você quer saber o que eu tenho visto de Deus? E eu acho que tem gente aqui que faz parte disso. Por isso que eu estou falando isso. Eu tenho visto uma onda massiva de homens e mulheres brasileiros em todas as nações. Hoje é uma noite, irmão, de reposicionar o seu coração, de lembrar do começo e se posicionar para o fim. Feche seus olhos, eu creio que o Senhor Jesus vai começar a visitar algumas pessoas.